Uma partícula anteriormente em movimento uniforme inicia um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, com uma velocidade V0 de módulo igual a 4 metros por segundo. Velocidade V0 de módulo igual a 4 metros por segundo. E aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, conforme o desenho. Toda vez que o enunciado diz conforme o desenho, para de ler e olha para a figura. E aqui já vale a pena uma interpretação. A figura mostra o objeto, mostra também a velocidade V0 que foi citada como valendo 4 metros por segundo, e o vetor aceleração. Agora olha o detalhe. A aceleração aparece em sentido oposto à velocidade. Sempre que a aceleração aparece com sentido contrário ao da velocidade, na verdade, ela não funciona como uma aceleração, e sim como uma desaceleração. É preciso ficar esperto com isso. Toda vez que falar aceleração, a cabeça da gente interpreta como um aumento da velocidade, o valor da velocidade crescente. Agora, eu posso chamar uma aceleração em sentido oposto à velocidade de desaceleração. Só para deixar claro que é um movimento retilíneo uniformemente variado e retardado. Ou seja, a velocidade começa a 4 metros por segundo, mas ela vai diminuindo 2 metros por segundo a cada segundo. Porque a desaceleração, como foi dita, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Fique esperto. Velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Vetores são setas. Setas são segmentos de reta orientado. Segmento de reta orientada é o pedaço de uma reta. Toda reta é uma direção, mas uma direção tem 2 sentidos possíveis. Então, quando você tem vetores de sentidos opostos nas equações da cinemática, eles vão aparecer com sinais contrários. Fique esperto. Olho na tela. Continuando a leitura do enunciado. Qual a posição dessa partícula em metros? A posição em metros no instante em que atinge o repouso. No mesmo instante em que atinge o repouso. Observa como a interpretação do enunciado foi correta. O que foi chamado de aceleração, quando a gente olha para a figura, descobre que na verdade é uma desaceleração. A gente interpretou nesse caso que a velocidade começa a 4 metros por segundo, mas vai diminuindo a cada instante. De tanta velocidade diminuir, uma hora ela acaba. Nesse instante, o corpo para, ainda que instantaneamente, e a sua velocidade é 0. E de fato, é o que o enunciado pergunta. Qual é a posição em que a velocidade se torna 0? Então a interpretação da gente do enunciado e da figura está perfeita até aqui. Olhe na tela. E ainda considere que o referencial representado é positivo para a direita. Só para ratificar o que eu falei sobre os sentidos das grandezas vetoriais relevantes para a questão e os sinais. Agora, para a gente encontrar a resolução, quando se fala movimento retilíneo uniformemente variado, é sempre importante em questões de movimento, antes de mais nada, identificar com certeza qual é o tipo de movimento a que a questão se refere. Porque cada tipo de movimento tem um conjunto próprio de equações para se trabalhar, as chamadas funções horárias. E o enunciado aqui faz até uma coisa interessante. Ele começa dizendo que um móvel que antes tinha um movimento uniforme, agora inicia um movimento uniformemente variado. Você tem que tomar cuidado com isso na hora da prova, porque às vezes você se prende na informação errada. É uma informação, inclusive, desnecessária. Pode até contar como uma pegadinha, porque pode ser que alguém se confunda com ela. O que me importa é que você tem um móvel andando a 4 metros por segundo e que vai desacelerar a 2 metros por segundo ao quadrado. E que num certo instante a velocidade vai acabar. E eu quero saber qual é a posição do móvel nesse instante. Então não me interessa o que é que ele fazia antes de começar a desacelerar. Não me importa que no início era um movimento uniforme. Quando a questão começa para valer, para mim, na hora da prova, é
quando a desaceleração começa a atuar. Ou seja, a questão é sobre um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual o conjunto de equações que eu posso usar numa questão de MRUV? Olhe na tela. Quando se fala movimento retilíneo uniformemente variado, a gente precisa lembrar de 3 equações. Primeiro, a função horária do espaço. S igual a S0 mais V0t mais A T2 sobre 2. A segunda função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. E a terceira equação desse tipo de movimento não é uma função horária, porque não aparece tempo nela, mas é uma equação extremamente importante, a chamada equação de Torricelli. V2 é igual a V02 mais 2A delta S. Então, as duas primeiras são as chamadas funções horárias, enquanto que essa última é a chamada equação de Torricelli, que a gente vai poder usar sempre e vai precisar sempre que a questão não falar sobre tempo. Agora, o que é que nós temos nessa situação? Foi dito que a velocidade inicial tem valor 4 metros por segundo. Fez referência ao instante em que a velocidade final se torna zero. Foi dito que a aceleração tem um valor igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui agora você precisa ficar esperto. Observa a figura. Toda questão de movimento tem um referencial. Nesse caso, até já apareceu desenhado na figura, inclusive com o sentido positivo indicado. Significa dizer que todos os vetores que apontem no mesmo sentido do referencial, nesse caso apontando para a direita, vão entrar na equação com sinal positivo. Ao contrário, todos os vetores que aparecerem com sentido contrário ao do referencial vão ter que entrar na equação com sinal negativo. E aqui você tem que ficar esperto, porque se você olha os números, os valores dados no enunciado, lá está escrito aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aí é preciso tomar cuidado com aquela situação de prova. Você está sozinho lá na hora da prova, lê o enunciado, aí percebe que é de MRUV, já lembra das equações. Aí o que é que você sempre faz? Lembrou da equação? Já escreve ali embaixo do enunciado. Depois, o teu sonho é olhar para o enunciado, catar os números ali, preencher uma daquelas formas e já sair com a resolução dali. O detalhe é que quando você vai olhar de novo só para coletar os números, você não vai fazer a leitura outra vez e a interpretação outra vez do enunciado. Se está escrito 2, tu vai colocar 2 na aceleração. Se está escrito 4 na velocidade, tu vai colocar 4 lá na fórmula no lugar da velocidade. E aí é aquela história. Se uma grandeza vai entrar na fórmula com sinal positivo, mesmo que eu não me perceba isso, eu vou acertar de qualquer jeito. Mas se a grandeza precisa entrar na equação com sinal negativo e eu não coloco o sinal porque eu não lembrei, porque eu não interpretei, eu vou perder a questão. E é o que você tem que tomar cuidado aqui. Você olha para a figura, percebe que o vetor aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. E você precisa saber que nesse caso, velocidade e aceleração vão ter que ter sinais opostos. E aqui vale a pena uma outra observação, que eu sei que tem gente que pensa assim, mas Idelfrânio, pelo fato de eu saber que o movimento é retardado, eu já sei que a aceleração é negativa. Cuidado aí. Essa aceleração nessa questão vai entrar negativa na equação, não porque o movimento é retardado, mas porque o vetor aceleração tem sentido contrário ao referencial. Tudo que tem sentido contrário ao referencial vai com sinal negativo. Onde é que eu estou querendo chegar? Essa mesma questão, se eu fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V dela, para usar de novo numa prova nova, e quisesse fazer uma modificação, e aí colocasse aquele referencial agora apontando para a esquerda, repara, o que é que mudaria na questão?
o vetor aceleração passaria a ter agora o mesmo sentido referencial. Ele não ia mais ser negativo, passaria a ser positivo. Mas deixaria de ser um movimento retardado? Não, porque a aceleração continuaria contrária à velocidade. Então, muito cuidado. E aí é uma observação que sempre vale a pena fazer. A aceleração não é negativa quando o movimento é retardado. A aceleração é negativa quando ela tem sentido contrário ao referencial adotado na questão. O fato do movimento ser retardado garante que a aceleração e a velocidade são grandezas de sentidos opostos e, portanto, de sinais contrários. Quem vai ser positivo, quem vai ser negativo, é o referencial que vai dizer. Olho na tela. Bom, nesse caso, então, fica claro que nessa questão a aceleração tem valor negativo. Se nós observamos a figura com atenção, a posição inicial em que o móvel se encontra, posição inicial, é a posição 2 metros. E foi perguntada a posição final, considerado o instante final, aquele em que a velocidade se torna nula. Ora, se a gente faz a coleta das informações que foram dadas no enunciado, perceba, não há referência ao tempo. Aí você vai dizer, mas Idelfrânio pedia para calcular a posição no instante em que a velocidade se anula. Tá, peraí. Falou a palavra instante, mas é fazendo referência à simultaneidade dos eventos. Não está dizendo, não está descrevendo, não está afirmando um valor, um instante. Quando você faz a coleta das informações, observa aí na tela. Velocidade inicial, velocidade final, aceleração e posição final e posição inicial, que pode ser entendidos como variação de posição, é uma questão para ser resolvida com a equação de Torricelli, não com as funções horárias. Nesse caso, então, preenchendo a equação de Torricelli, sabendo que a velocidade final será 0, que a velocidade inicial vale 4, que no caso dessa questão a aceleração foi negativa. Então, 2 vezes a aceleração, que será menos 2, e o ΔS, que pode ser interpretado como posição final menos a posição inicial, que a figura diz que vale 2 metros. Nesse caso, então, nós teríamos 0,16. Esse menos, então, ficaria menos 4, S menos 2. Passando esse valor negativo para o outro lado da equação, 4 vezes S menos 2 igual a 16. S menos 2 igual a 4, porque aqui a gente simplifica 16 dividido por 4. E, finalmente, a posição final seria 4 mais 2 igual a 6 metros. Então, quando o móvel chegasse na posição 6 metros, sob a ação daquela desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, nesse instante ele atingiria a velocidade final igual a 0. E para a gente marcar a resposta correta, teríamos que dizer alternativa C de casa.